Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos à nossa live de saúde emocional. Como desenvolver essa saúde emocional perante tantas atividades, perante a ansiedade do dia a dia, perante essa correria que sempre vivemos, mas que precisamos desse pequeno momento para nos reconectarmos. Na medicina oriental, nós temos um processo muito importante de conectar o nosso corpo, que são as nossas sensações, as nossas percepções, a nossa mente, que são os nossos pensamentos e principalmente as nossas emoções. As nossas emoções, elas conectam o nosso consciente e o nosso inconsciente, como nós agimos e reagimos. E é extremamente importante entender quais têm sido as nossas emoções, como temos desenvolvido a saúde emocional, para que nós possamos lapidar essas emoções, que nós podemos acolher muitas das dores, resolver alguns problemas, algumas questões, tanto pessoais quanto profissionais, para que nós possamos nos desenvolver, possamos nos abrir, possamos nos cuidar. Eu vejo que existem muitas psicoemoções, né, entre o pensar e o sentir, psico, mente, emoções, os sentimentos. Então, o psicosentir, ele traz uma riqueza muito grande de sensações fisiológicas, que a gente entra na psicossomática. Psico-mente somática, que o nosso corpo somatiza. Nós temos alguns tipos de expressões, a expressão verbal, que é a fala, que é falar sobre as nossas emoções, falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre os nossos pensamentos, falar sobre as nossas ideias, e a expressão corporal, que é o sentir tenso, mais aberto, mais relaxado, mais respiração. Então, quando nós falamos de saúde emocional, é entender o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas emoções e como isso tem reagido no nosso corpo. Muitos sintomas que são produzidos pela ansiedade, pela depressão, vários sintomas, desde síndrome do intestino irritado até a psoríase, né, que nós trabalhamos dentro da medicina tradicional chinesa, são equivalentes à saúde emocional. Como cada um lida com as suas emoções, com a sua história, reforçando a genética ou enfraquecendo essas memórias. Temos memórias emocionais, né? Então, conforme nós temos essas memórias emocionais, conforme nós vamos vivendo, nós podemos ou reproduzir essas memórias ou ressignificá-las. Quando a gente entra no padrão inconsciente, acaba repetindo. Então, apesar daquele processo ser tóxico, ser doloroso, não ser saudável, como é um padrão inconsciente emocional, você acaba repetindo. Então, são pessoas que às vezes repetem relacionamentos tóxicos, repetem histórias dolorosas, ou que às vezes não se sentem muito bem, ou às vezes perdem dinheiro com facilidade. Ou seja, o inconsciente está reproduzindo algo que às vezes aprendeu com a família, muitas vezes aprendeu com experiências próprias, muitas vezes se sente frágil o suficiente que não consegue sair daquela situação. Eu conheço muitas pessoas que nós realizamos o tratamento, que tinham uma dificuldade pessoal e profissional muito grande, conforme vai se fortalecendo emocionalmente, consegue produzir, consegue realizar, consegue sair desse padrão, ressignificando a tua dor, ressignificando aquele problema, aquela questão pessoal e tornando isso em vida, saúde e consciência. Então eu sei o meu limite, eu sei o que eu preciso me desenvolver e eu sei como posso me transformar. Então esses três pilares, eles são extremamente importantes para a saúde emocional através da medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa ela não é agulha, né? A agulha é um recurso que nós temos para acessar, integrar esses sistemas, né? E com isso nós podemos desenvolver várias partes. Então, quando eu coloco uma agulha, eu conecto o meu corpo físico a um ponto neurológico, mental e libera uma química hormonal no meu corpo. Então, nós temos esse recurso. Como temos o autoconhecimento, que é um recurso maravilhoso para se aprofundar, que é para se desenvolver, que é para se descobrir. A fitoterapia, que traz uma liberação de hormônios, uma liberação de memórias muito grande, porque trabalha com a fitoenergética, que libera esses pontos e que transforma
a nossa parte física, mental e emocional na nossa grande versão. Bem, teve uma pergunta que eu achei extremamente importante. Emoção e sentimento são a mesma coisa? Não, são distintos, né? A minha emoção é eu estar feliz e triste, né? Então, assim, eu me emociono, eu me expresso. O sentimento, ele é uma memória. Então, por exemplo, como você se sentiu naquele momento que roubaram alguma coisa, né? Naquele momento em que você foi super feliz, como que você se sentiu? Isso é uma memória, o sentimento é uma memória. Uma emoção, ela é a química que envolve. Então, quando eu penso assim, nossa, eu vou me sentir feliz, eu consigo produzir a emoção felicidade, mas o sentimento não. Faz sentido? Porque o sentimento, ele é uma memória. Como eu me sinto em relação às pessoas, como eu me sinto em determinada situação, como eu me sinto periodicamente, como eu me sinto na segunda-feira de manhã, como eu me sinto no domingo. Essa é uma memória, isso é um comportamento. Agora, a emoção é a vibração, né? É aquele expressar-se. Então, ser um ser emocional é entender que dependendo do meu pensamento ou do meu sentimento, eu tenho uma catálise de emoção, que pode ser positiva ou negativa, tá? Então, o pensamento e o sentimento, eles têm imagem, eles têm forma. Então, quando a gente faz a terapia, que nós buscamos os sentimentos que causam as emoções tóxicas, aí a gente consegue transformar, né? As emoções tóxicas, nós conseguimos desenvolvê-las em emoções positivas. O sentimento, não. Então, por isso que eu sempre falo, né? Porque existe hoje em dia essa questão muito grande de muitos vídeos, muitas técnicas, e as pessoas, elas criam emoções, mas elas não olham para os sentimentos. Tipo, vamos se sentir positivos. Eu acho muito bom, a gente tem que buscar sentimentos positivos, mas eu não posso esquecer as emoções positivas, mas eu não posso esquecer dos meus sentimentos, eu não posso esquecer das minhas feridas, eu não posso esquecer da minha história, eu não posso esquecer de quem eu sou, né? Então eu posso auxiliar a minha mente a desenvolver uma emoção positiva, mas eu não posso negar o meu sentimento. Eu não posso negar aquilo que é verídico em mim. Então, quando eu trabalho a emoção, eu crio uma emoção positiva, né? Então, a emoção gratidão, a emoção amor, a emoção felicidade, essas emoções eu posso buscar momentos ou pensamentos ou técnicas para desenvolver as minhas emoções, mas os sentimentos, que é onde gera a psicossomática, aí eu preciso trabalhar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me aperfeiçoar. Então, trabalhando sobre isso, né? Então, a saúde emocional é entender as nossas emoções e entender como nós nos comportamos perante determinados sentimentos e pensamentos. Como eu faço isso? Dentro da medicina tradicional chinesa, eu preciso me aprofundar, me conhecer e liberar esses principais pontos que me bloqueiam. Esses pontos podem ser da minha história familiar, pode ser da minha história social, pode ser do meu processo genético, pode ser uma reprogramação, né? Então, todas as vezes que eu vivo o mesmo problema, eu acabo relembrando ele e vivendo novamente. Então, eu digo que todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem dois processos que a gente pode viver. Ou eu acordo e eu recomeço a minha vida, porque ontem realmente ele já passou. Se você brigou, se você comeu alguma coisa ruim, ontem acabou, ele não existe mais. Ele não existe, ele é um processo de tempo linear que ele ficou para trás. Mas se hoje eu acordo e reafirmo o que passou ontem, ou um problema de 10 anos atrás, eu estou trazendo 10 anos atrás para hoje. E aí eu sofro 10 anos hoje.
Sendo que amanhã, não sei se eu vou estar aqui, se eu não vou, o que vai acontecer? Então, o que é importante é a gente entender que o nosso processo de vida, ele demanda do recomeçar. E o recomeçar, ele demanda desapego. E o desapego demanda da consciência. E a consciência, ela gera um olhar para o sentimento. E quando eu entendo o meu sentimento, eu entendo o meu processo de despertar, de me acolher e de poder me transformar. E aí eu desenvolvo a minha saúde emocional. A minha saúde emocional é eu olhar para os meus sentimentos, independente de serem bons ou ruins, e buscar o melhor, buscar o meu aprendizado. Porque enquanto eu focar na dor, aquilo vai ser extremamente limitante. Eu preciso entender o que me dói para saber como eu posso me curar, para saber como eu posso me transformar. E qual foi o aprendizado daquela lição. Quando eu realizo esse aspecto completo, que dentro da medicina chinesa nós chamamos de vida, saúde e consciência, nós acessamos o nosso inconsciente, acessamos a nossa transformação e vemos para o consciente, que é quando a gente libera e liberta a psicossomática, que são as dores físicas alinhadas aos processos emocionais. Então, se eu tenho uma emoção tóxica, eu tenho uma resposta tóxica no meu corpo, isso gera um sintoma. Então, se você perante a ansiedade, medo, angústia, depressão, sente desde a síndrome do intestino irritado até mesmo a psoríase, né, que é só para você ver o leque de funções que o nosso corpo ele reage dentro de uma psicossomática, a gente pode entender o quanto que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções, conhecer as nossas emoções. E quanto mais a gente conhece as emoções, mais recurso nós temos para desenvolver esse bem-estar. E a saúde emocional é esse processo de se descobrir, é entender como você se sente, quais são as suas emoções. Você tem se sentido bem? Você tem emocionalmente vínculos positivos com você mesmo, que primeiro o amor próprio, ele trabalha um autoconhecimento, um acolhimento, uma cura pessoal, o amor, o relacionamento com o outro, com as suas atividades, né? Quais são as limitações emocionais e quais são os horizontes emocionais? O que você tem mais facilidade de lidar? Quando a gente trabalha em cima da ansiedade, a gente percebe que existe uma limitação emocional e a pessoa sempre vai empurrando. E aí ela vai, o quê? Se expondo emocionalmente a situações que são tóxicas a ela, até chegar na crise do pânico. A gente não precisa chegar até a crise do pânico, nós podemos organizar, nós podemos sim, trabalhar num processo saudável esse processo. Né? A gente pode resgatar a pessoa entendendo o seu limite emocional para ela construir os seus horizontes emocionais, né? Então eu vejo que muitas das vezes é uma reprodução de sintomas. Então, existem dentro no nosso corpo uma ou repetição ou ressignificação, né? Então, se você está vivendo as mesmas coisas várias vezes, né, seja relacionamento ruim, seja um trabalho que não é bacana, seja perda de dinheiro, é porque você está reproduzindo inconscientemente um padrão emocional patológico. Porém, quando você começa a entender o seu processo, o seu aprendizado, você consegue se conectar com você, você consegue transformar as suas emoções, você desperta a tua consciência, o que que você começa a fazer? Ressignificar. Muda o significado. Então, eu tive tal problema, eu aprendi isso, se eu venci esse problema, eu me tornei uma pessoa mais forte, né, mais resiliente, então eu tive um aprendizado, e com esse aprendizado, hoje eu sou uma pessoa melhor e muito, assim, emocionalmente diferente, fisicamente diferente, eu tenho outras experiências. Então eu preciso quebrar um pouco os padrões e me permitir evoluir perante esses problemas. E na questão da ansiedade, a gente precisa muito buscar. Buscar o recomeçar, o desapegar, aceitar que alguns ciclos se fecham, outros se abrem, né? Às vezes é difícil você ter que desapegar de um relacionamento,
pegar de um processo que às vezes vem durante muitos anos, às vezes perdoar. Porque quando você não se perdoa, que é uma emoção tóxica, você fica gerando aquilo em você. Agora, quando você se perdoa ou quando você perdoa o outro, aquela emoção tóxica ela é liberada, começa a vir uma emoção positiva de gratidão, de perdão, de aprendizado, de amor próprio. E aí, com isso, você tem uma liberação emocional, tá? O que vocês acham disso? Falei bastante coisa, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Tô lendo aqui. A emoção ela é um processo mais orgânico do que o sentimento. O sentimento é uma imagenzinha. E a emoção ela é um processo bioquímico. Então, sempre que eu pensar, por exemplo, naquele momento que eu fui super feliz, ou que eu comi algo que eu adorava, eu gero uma emoção química que aí libera no meu corpo. Agora, se eu me conectar com o sentimento de dor, que é um sentimento real, ou de felicidade, que é um sentimento real, aí eu gero uma emoção, né? Então, olha que interessante que a gente já tem dois padrões tão diferentes, né? Entre a emoção e o sentimento, entre o corpo, a mente e as emoções, né? Então, a saúde emocional, né, para se desenvolver perante a ansiedade, é um processo muito profundo que demanda tempo para autoconhecimento. Entende-se o processo através da medicina tradicional chinesa entre entender o que tem se repercutido e talvez até repetido perante a sua história de vida, para entender qual é o processo que você precisa ressignificar, ou seja, olhar, entender, se transformar e mudar, né? Se transformar perante essa situação, para você poder se libertar e começar um novo dia com novas possibilidades de viver. A saúde emocional, ela depende de conhecer as suas emoções, né? Que é como que você se sente no seu dia a dia e o seu sentimento, que quais são as memórias que tem te feito comportar dessa forma. Então, quando eu entendo minhas emoções, se são positivas ou se são tóxicas, os meus sentimentos, que quais são as memórias que têm me feito inconscientemente agir e reagir, eu consigo me construir em corpo, mente e emoção, né? Perceba as minhas sensações e os meus comportamentos e ações. E aí eu integro, através da medicina tradicional chinesa, todos os meus valores e tenho a oportunidade de viver de forma plena. E tenho a oportunidade de desenvolver emoções positivas, ressignificando os meus pensamentos e os meus sentimentos. Na neurociência, a gente trabalha muitos pensamentos, porém, na psicossomática, nós entendemos que é extremamente importante trabalhar os sentimentos para trabalhar as emoções, para liberar todos os sintomas do corpo, porque eles vão formando memórias. E essas memórias podem dar mais movimento ou menos movimento. Então eu preciso entender, olhar com muito respeito os meus limites para entender, né? E durante a terapia nós trabalhamos o desenvolver dessas habilidades pessoais, dessas habilidades emocionais, comportamentais, de se descobrir para aí sim entrar em ação, alinhando o teu propósito, alinhando a tua missão, buscando a tua felicidade, entendendo o que é importante para você, né? Então, quando a saúde emocional ela está debilitada, vem os sintomas físicos, desânimo, sintomas emocionais. Então, nós precisamos cuidar desses sentimentos, cuidar desse ser humano e buscar as oportunidades de desenvolver-se. E aí a gente consegue crescer. Porque, inclusive, né, esse final de semana eu fiz um estudo sobre processos traumáticos que geram forças. Porque eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente quem sofre de ansiedade, fibromialgia, dores crônicas, que as pessoas são tão fortes, porque assim, carregam, né, lutam, vencem vários problemas, e o corpo fala, o corpo fica muito ferido. Porém, quando se torna resiliência, que é mais
confortável, que é mais leve, que vai tirando essa couraça, esse trauma, essa dor, essas feridas e vai transformando todo esse processo em saúde, em ressignificação, em entendimento, em libertação, em perdão, em amor próprio, que são sentimentos positivos, a pessoa ela começa a se fortalecer e se descobrir, florescer. Então ela tira aquela armadura da força e começa a se sentir mais humana, começa a se sentir mais leve, começa a se conectar com as boas emoções. E aí o ciclo traumático ele é quebrado e nós entramos num ciclo saudável, na saúde emocional, que ela se cura emocionalmente, ela tem a oportunidade de curar os seus sentimentos, de olhar para si com muito respeito, carinho e dignidade. Ela começa a entender que a força que ela precisou lá atrás, hoje é resiliência, é o deixar passar, é o perdoar do coração. E às vezes não é só perdoar o outro, é perdoar a si mesmo, né? É perdoar ter vivido aquilo para poder continuar. Buscar o amor próprio, entender que você fez o seu melhor naquele momento. E se você viu que hoje as coisas poderiam ser diferentes, é porque você evoluiu, né? Você passou por aquilo, aprendeu a lição e hoje você pode agir de forma diferente porque você teve a possibilidade de se desenvolver com isso. Então, a saúde emocional, ela entra dentro da psicologia positiva de uma forma de entender a vida humana de uma forma natural, de uma forma cíclica. E como é importante sermos humanos e permitir as nossas transformações, os nossos ciclos. E que cada ciclo é extremamente importante. A gente fala que para florir, nós precisamos passar por todas as estações. Então, tem estações da primavera, que a gente flore, que fica feliz, que fica bem. Tem o verão que é intenso, né? O amor, a paixão, o desejo, a alegria, o entusiasmo, a tristeza, a raiva, tudo muito intenso, tudo muito vibrante. Depois o outono, quando a gente entra no desapego, no deixar passar, no processo de transformação, de entender o que mantém na tua vida, o que você nesse momento se desapega, deixa passar, para entrar no seu inverno, que é na sua parte mais silenciosa, íntima, no seu silêncio, no seu sagrado, né? Se permitir entender o porquê que você se sente bem ou mal perante alguma situação, mas acolher quem você é, amar quem você é, para que quando você entra em contato com esses sentimentos, você consiga transformar esses sentimentos na sua primavera, né? No seu florir, nas boas emoções, nos bons pensamentos, comportamentos e sensações. Então, o nosso processo de vida ele é cíclico, né? Inclusive, Kylie, que é o nome da clínica, em chinês ele significa isso, processo de transformação. Então, a nossa vida ela se torna em ciclos e a saúde emocional demanda isso. Eu não posso negar uma emoção, mas eu posso entender o que aquela emoção, aquela percepção quer dizer. Então eu vejo, poxa, eu já estou me sentindo triste. Qual é o sentimento atrás dessa emoção? Qual é o pensamento atrás dessa emoção? E aí eu trago forma, eu trago imagem, eu trago sentido, e aí eu me descubro com ela. E aí eu tenho uma saúde emocional. Então eu posso entender os momentos que eu sou feliz e como que eu posso buscar mais a minha felicidade. Então eu entendo o que me faz feliz, eu entendo como eu posso me comportar, como eu posso criar momentos de felicidade e isso retoma a minha vida de uma forma positiva. Mas eu preciso saber o que faz bem para mim e eu preciso saber também o que não faz. E eu preciso principalmente escolher, que a escolha faz parte da base humana, a decisão diariamente. Então, através até do Ikigai, que é um processo terapêutico, aqui do Japão nós falamos. O que você acorda pensando? E como que você vive o teu dia? Isso é a tua vida. A nossa vida é um dia, é uma semana, é um mês, é um ano. É o agora, né? Então, hoje que é domingo à noite no Brasil, segunda-feira de manhã, pense o que você quer para a tua vida amanhã.
Como que você quer viver o teu dia amanhã? Coloca um objetivo nesse teu dia. Entenda quando você acordar, o que que você vai estar pensando? Qual é o teu objetivo daquele dia? Você pode reproduzir um problema, uma questão de 10 anos atrás, ou você pode falar não. Eu perdoo, sou grato, inicio a minha jornada e é daqui para frente. O que que hoje eu posso desenhar na minha vida? O que que hoje eu posso construir no meu dia? O que hoje eu posso fazer por mim e pelos outros? E aí eu vou construindo uma saúde emocional, desapegando, deixando as questões mais leves. E aí isso se torna vida, saúde, consciência, movimento, fluxo daqui para frente. E aí eu entendo os meus sentimentos, que é a minha história, eu entendo os meus pensamentos, que é o meu processo cognitivo, eu entendo as minhas emoções. E eu entendo a direção que eu tenho tomado na minha vida. Eu entendo a direção que tudo tem acontecido. Porque a pessoa fala, nossa, eu não sei o que acontece, que sempre eu caio na mesma situação. É porque inconscientemente você tem reproduzido isso em você. Então, se está na hora de quebrar, que seja através da consciência, que seja cada vez mais profundo, que seja cada vez mais delicado, que seja cada vez mais amoroso com você. E aí, desenvolvendo essa saúde emocional, você vai ver que a ansiedade tem bem menos controle na tua vida. Porque quando você se sentir ansioso, que é uma sensação, ansiedade, você vai para a sua emoção. Por que está gerando essa química em mim? O que externamente ou internamente, o que os meus pensamentos ou meu meio tem me feito sentir assim? Você já pensou nisso? Você já pensou que a ansiedade, ela é uma questão emocional, né? Que gera sensações, e essas sensações, esses sentidos, esses sentimentos, são de algumas situações que o teu corpo, a tua mente querem te preservar. Então, todas as vezes que você tem um sintoma, é um limite emocional que a tua mente está colocando para você poder se reestabelecer, se reconectar e se preservar. Então, todas as vezes que você tiver a crise ou quando você se sentir ansioso, respira, se conecta com seus sentimentos e seja muito honesto com você. A medicina chinesa trabalha com muita honestidade. Por que que eu estou me sentindo assim? Quais são os sinais externos ou internos que têm me feito sentir essa ansiedade? Porque aí você vai ter recursos para se desenvolver, para se tratar, trabalhar, assim, florir, não é verdade? Então é muito importante, extremamente importante você olhar para essas emoções, olhar para os seus sintomas, né? Eu tenho alguns vídeos sobre a psicossomática, então se você estiver sentindo sobre o seu coração, essa angústia, o que você está precisando liberar, se você está com falta de ar, o que está te reprimindo, se você sente dor no corpo, por que você não está conseguindo se expressar fisicamente, se você tem tido enxaqueca, qual tem sido o seu conflito mental entre o que você quer e o que você gostaria de realizar, né? A reação à alergia, né? A alergia do corpo, ela é muito ligada a defesas, a limites, a se sentir limitado, castrado, não conseguir fazer aquilo que você precisa, né? Então, as infecções urinárias, que elas trabalham muito a insegurança, o medo, o autojulgamento, né? Então, temos todas essas psicossomáticas dentro da medicina tradicional chinesa que trabalham buscando a saúde emocional. Então, a gente trabalha com esse psicossintoma físico. Inclusive, eu tenho um workshop para quem quiser participar. Ele é muito interessante. Então, a gente tem o psicossintoma, nós temos a emoção correspondente, nós temos a questão principal a ser trabalhada e também a ser transformada. Porque a ansiedade, na verdade, é muito genérica.
né? Você fala, eu tenho ansiedade. Eu tenho pavor dessa palavra, porque eu acho genérica demais. Eu tenho depressão. É genérica. Eles pegam um monte de sintomas e colocam e falam, olha, isso é ansiedade. Mas a ansiedade ela é muito particular e individual, porque cada um tem uma história. E cada um dessa história tem o sentimento e a emoção. E cada um trabalha isso de uma forma. Eu posso pegar o mesmo medicamento e colocar para estancar todos esses sintomas? Eu vou pegar só uma área do cérebro e vou bloquear. Mas qual que vai ser a qualidade de vida dessa pessoa? Então eu preciso entender qual é o processo de vida dessa pessoa, qual é a saúde emocional dessa pessoa, quais são os sintomas dessa pessoa, para entender o que ela está vivendo, e que por mais que faça parte da ansiedade, essa vida ela é muito mais importante de eu tratar. E quando eu trato essa vida, essa pessoa, essa consciência emocional, eu quebro o padrão de ansiedade. Porque a ansiedade é um conjunto de sintomas dentro de uma clínica, certo? Mas não quer dizer que a pessoa viva só isso. A ansiedade é para cada um de uma forma. Então, a ansiedade é a ânsia de. Mas a ânsia de para um pode ser a ânsia de ser aceito, para o outro pode ser a ânsia de fazer as coisas dar certo, para o outro pode ser a ânsia de ter sucesso, a ânsia de ser uma boa mãe, um bom pai, ter uma boa família. Então, eu preciso saber qual que é a ânsia dessa pessoa para saber o porquê que ela está gerando aquele psicossintoma, trabalhar essa saúde emocional para ela viver de forma plena. Então, como se desenvolver, né? Então, pela medicina tradicional chinesa, nós precisamos entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, precisamos compreender o significado desse sentimento, quais são as imagens dessas sensações, né? Entender as emoções para conectá-las e transformá-las em emoções positivas, para aí sim você trabalhar a tua vida, saúde, consciência, o seu processo de ressignificar. Porque num processo de ansiedade, como você perde o seu sentido, porque você vai fazendo muitas coisas, a gente fala que é o to-do, né? Faz, faz, faz. Você perde a força de você decidir por você. Então a gente retoma esse poder humano da decisão e direciona calmamente, alinhado aos seus valores e a você. É importante você entender o que é importante para você, o que você precisa fazer e entrar nesse meio termo. E o Ikigai é isso, é o que você acorda pensando, o que você precisa fazer e o quanto do que você gosta que é importante para você que você tem feito. Não é verdade? Então, quando você não sabe de onde vem a ansiedade, quando vem o pânico, agora é a hora de você se cuidar. Agora é a hora de você olhar para isso. Porque não precisa ser um trauma, né? Não precisa ser algo grande. Mas, por exemplo, várias repetições de relacionamentos tóxicos. E aí você começa, em determinados momentos, a ficar com dificuldade de encontrar com as pessoas. Por quê? Porque você está ferida. Então, se você passou por diversas situações e você se sente frágil, você entra no processo de pânico, né? Porque o pânico, ele diz que aqui é o seu limite emocional. Então, quando a gente olha onde é o limite emocional, dependendo de como você se sente, né, da sua exposição, vem a crise de pânico. Então, se hoje você não sabe de onde vem a sua crise de pânico, você não sabe como começou a sua ansiedade, comece a terapia por aí. A gente pode começar através desse ponto, é o ponto mais importante. Quando começou o seu primeiro momento de ansiedade, como que isso foi evoluindo, quais foram as repetições para você ressignificar e tornar isso em aprendizado, em história, em vida, em saúde emocional, né? Porque senão você sempre vai ser refém da sua ansiedade.
E você não precisa ser refém da sua ansiedade. Você pode, através da sua história, através da sua jornada, através do seu autoconhecimento, falar, então eu tive ansiedade, né? Que é uma síndrome, porque eu me senti diversas vezes invadido emocionalmente, ou eu tive que eu quis fazer várias superações, ou eu tive que dar conta de muita coisa, ou eu quero ser o melhor no que eu faço. Então, isso demandou muito da minha emoção, do meu físico, dos meus pensamentos. Hoje, isso é muito mais forte do que eu me sequestra, e agora eu preciso saber como eu ressignifico para eu poder me tratar e me cuidar. E aí, quando você faz isso, que é um processo de autoconhecimento, é um processo terapêutico, é um processo sério, você se liberta da ansiedade e você descobre quem você é. Porque a ansiedade é como se ficasse uma nuvem, né? É um manto, assim, que te sequestra, te limita as suas emoções, limita os relacionamentos, limita os pensamentos, que aí você fica com aqueles pensamentos rápidos, mas improdutivos. Ah, eu tenho um pensamento rápido de resolução. Então, resolvo, fico extremamente cansado mentalmente, fico extremamente cansado fisicamente, e você não consegue aproveitar o que é mais importante, que é o presente. É o momento, é aqui ou agora. Então, vamos reconquistar o aqui e agora, vamos reconquistar o momento presente. O Mindfulness aqui no Japão é muito gostoso de fazer, que é a mente leve, a mente plena. Então é um processo que a gente vai cada vez mais se aprofundando, conectando, sentindo e trazendo para o presente. O que eu estou vivendo no meu presente? O que me influencia no meu presente? Como que eu posso melhorar o meu presente? E aí você vai ficando mais leve, vai ficando mais feliz. Isso vai trazendo vida, saúde, consciência, vai trazendo esse bem-estar de forma plena. E aí você começa a se integrar com o teu eu, que é o mais importante, né? Você começa a florir essa saúde emocional. Você começa a buscar a tua potencialidade. Você começa a olhar que você tem algumas questões e que quando você começa a entender o quanto que você já se superou, o quanto que você já caminhou, o quanto que você já está vivendo de forma plena, você fala, nossa, eu achei que era fraco e fiz tudo isso. Tudo bem, eu precisei ser forte, mas e agora? O que eu aprendi com isso? Posso tirar a armadura e ser feliz? Né? Então, quando a gente tem momentos que a gente precisa ser forte, mas a gente não precisa se tornar rígido, a gente pode ser mais flexível, né? Então, comece por aí, comece por essa jornada, comece por esse objetivo pessoal, a saúde emocional. Ela é extremamente importante para que você desenvolva suas habilidades pessoais e profissionais, tenha bons relacionamentos e melhore as suas emoções positivas, as suas emoções gostosas e comece a saborear a tua experiência de vida, o seu eu, né? A gente tem uma experiência de vida maravilhosa. E conforme a gente vai sendo sequestrado por esses sentimentos negativos, a gente acaba perdendo o sentido e o sentir da vida. Mas decida agora, escolha agora, busque agora e se torne a tua melhor versão, se torne o teu maior presente, presente de presença, né? Do aqui e do agora, qualidade mental e emocional, tá bem? Entenda o que você está vivendo, entenda como que isso reage na tua vida. Conecte com o seu melhor, faça isso de um aprendizado. E aí você pode ter certeza que você consegue integrar as suas emoções e gerar o perdão, que é o desapego, que é o deixar para lá, é entender que aquele ciclo se fechou e que hoje começa outro, que você não precisa sofrer pelo que o outro faz, porque cada um tem as suas emoções. Eu falo que ninguém sai ferido, ninguém sai para ferir ninguém de casa, mas as pessoas saem feridas. Então, se você feriu ou foi ferido por alguém, olhe para esse ferimento, tome esse cuidado, entenda qual foi essa experiência para seguir em frente.
porque senão isso vai sempre puxando para trás. A gente precisa estar no momento presente, indo daqui para frente, buscando as nossas potencialidades daqui para frente, buscando a nossa felicidade daqui para frente, buscando a nossa história daqui para frente. E ressignificar sentimentos negativos para positivos é entender que a tua história valeu a pena, o que era impossível se tornou possível, te tornou uma pessoa melhor. E você pode, com certeza, construir coisas maravilhosas com esse aprendizado e que você merece, sim, ser muito mais feliz. Tá bom? Bem, ser positivo para os outros e não ser positiva para você. Existe sim essa possibilidade, viu, Gleicia? Porque o que acontece? Quando você vê a história do outro, você faz uma análise externa e você acaba gerando uma positividade, um engajamento. Mas com você, você sabe onde são seus pontos de dor, né? Então, talvez o que você fale para o outro era aquilo que você gostaria de falar para você. Você gostaria de ser positiva com você. E nesse momento, você tem que olhar. Não que você não seja positiva com você, mas o que você precisa perdoar em você, o que você precisa acolher em você, o que você precisa amar em você, para você trazer essa injeção de positividade, bem-estar e alegria e energia para você também. Então, não se julgue por ser positiva com os outros e não conseguir ser com você, mas entenda que, através dessa energia que você gera no outro, é a energia que você gostaria de viver em você. Então, olhe para você com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e busque as tuas questões, porque se você não está introjetando essa positividade em você, é porque existe uma saúde emocional debilitada, né? Talvez intoxicada. Então, trabalhar e desintoxicar essas feridas, esses processos, essas emoções, te traz mais recursos para você viver de uma forma mais positiva, mais alegre, se sentir melhor, né? E que bom que você já consegue projetar isso externamente. Agora você precisa, fale no espelho. Fale no espelho para você e ver como que isso reverbera em você. E através disso veja qual é o aprendizado. O que você gostaria de melhorar em você, né? Então, não, eu entendo que você se sinta cansada. Provavelmente foi uma longa jornada emocional para você chegar até o dia de hoje, até agora. Mas permita-se recomeçar aos poucos, um dia de cada vez. Tem uns artigos muito bons lá na página, chama kaili.com.br. E acredito que. Deixa eu ver se eu consigo. Que aí eu tenho certeza que na página você consegue. Não estou com espaço aqui. Buscar alguns materiais para autoconhecimento e desenvolvimento integral. E seja sempre muito feliz. A saúde emocional, ela demanda de muita consciência. Buscar recomeçar, sempre é o mais importante. E aceitar que a vida pode mudar e que pode mudar para muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Tá bem? Eu já fiz o curso de Wellness and Positive Coaching, né? Trabalho também com a linha da psicologia positiva. Aqui em Tóquio eu fiz um curso também bem interessante sobre critical thinking, que eles chamam, que é a mente crítica para desenvolver pensamentos positivos e críticos, saber se posicionar, né? Que eu acho que é muito importante. Eu posso ir até tal limite, mas eu também posso criar novas possibilidades. E sempre meio a meio, né? Fazer 50% para os outros, 50% para você. Porque aí você consegue se conhecer, se nutrir, criar forças para doar e ser uma melhor pessoa consigo e com o outro. Porque dentro da saúde emocional a gente vê que muitas pessoas se doam tanto para os outros, desconectam de si, e aí tem muitos sintomas ansiolíticos porque não consegue se conectar com a tua plenitude, né? Não consegue aceitar aquela realidade que às vezes é importante para ser transformada. Então vamos buscar
olhar a saúde emocional, né, de uma forma integral, integrativa, né? Então, busque a saúde emocional, busque o bem-estar, busque sempre se conectar com o teu melhor, busque sempre a tua melhor versão. Então, se hoje você não tem se sentido bem, busque a imagem do que não está vibrando de forma intensa para você e comece a buscar a tua qualidade de vida, o teu bem-estar e principalmente recomeçar, né? Nada é mais como era antigamente, mas pode ser muito melhor daqui para frente. Essa é a minha meditação, o meu mantra diário. Nada pode ser como foi ontem, mas daqui para frente pode ser muito melhor. Qual foi o aprendizado dessa experiência? Né? Se você fizer isso diariamente, você desconecta, reconecta, desconecta e reconecta e segue a tua vida, tá bom? Muita saúde e gratidão. Vocês têm alguma dúvida? Agora eu respondo as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, tudo bom, Andréia? Seja bem-vinda. Quais são suas dúvidas em relação à saúde emocional? Como eu posso ajudá-los nessa saúde emocional? Se a emoção pode subir a ansiedade. Opa! Ansiedade faz subir a pressão? Sim. Por quê? Porque ela debilita o nosso sistema autônomo, que é um sistema neurológico dentro do nosso organismo. E dependendo da emoção que você tem dentro da ansiedade, ela vai gerar, sim, uma descompensação e pode subir a pressão. Eu tenho muitos pacientes, inclusive eu trabalhei com cardiologista durante muito tempo, que os pacientes dele, grande maioria, não tinha problemas clínicos, né? Não tinham problemas cardiológicos, porém se sentiam ou com pressão alta, palpitação, por causa de uma saúde emocional baixa e com isso geravam psicossintomas cardíacos. Então, pode sim dar alteração de pressão, problemas cardíacos, problemas de respiração. Então, é importante entender dentro da sua saúde emocional o que está acontecendo, para você poder acolher essa emoção, se preservar dessas situações para poder controlar os teus pensamentos. E com isso controlar a pressão, tá? Porque imagina que a pressão alta seja um excesso de pensamento, um excesso de sentimento e pouca ação, que é a pressão cardíaca, ela fica aumentada e aí o corpo ele parece uma panela de pressão, né? Fica com aquela falta de ar, aquela angústia, não consegue respirar e tudo isso é porque não consegue se movimentar, não consegue respirar, não consegue realizar aquilo que você precisa. Não é verdade? Oi, Patrícia, tudo bem? Que ótimo. As sessões elas são muito positivas porque trabalham muito o bem-estar, né? Eles trabalham muito o se encontrar. Agradeço bastante. Então, nós falamos sobre a psoríase, né? Que é uma questão de pele, que através das emoções eles liberam cortisol no organismo e é um processo autoimune que é algo de muita tensão, muita cobrança, de muita resistência, né? De tentar preservar o teu corpo, o teu espaço físico através da pele, né? Então, conforme a gente trabalha a resiliência, os limites emocionais, quando começa a se resolver algumas coisas, o corpo ele começa a se relaxar, se curar, se transformar e com isso se sentir muito melhor, né? Controle de pensamento. Bem, Suzane, muitas pessoas falam, eu preciso controlar o meu pensamento, mas o pensamento, inicialmente, não precisa ser controlado, né? Porque é muito tenso. É como se você tentar, a gente chama na medicina chinesa, tentar pegar um dragão pela cauda.
porque é muito intenso, é muito rápido e demanda de um padrão. Então, primeiramente, você precisa entender qual é o seu padrão de pensamento. Então, quando você começar a pensar, você começa a escrever ou pintar. Eu adoro as mandalas. Eu tenho até um artigo de mandalas muito bonito. Por quê? Porque as mandalas, o que você faz? Você faz um movimento motor e aí você traz da mente para o corpo. Então, uma forma de você, né, controlar os pensamentos, dentro do Mindfulness nós temos várias etapas, né? Mas uma delas é a corporal e é muito gostosa. Então você pode escrever, porque aí você fala, mas eu penso muito mais rápido que eu escrevo. Perfeito! Então faz a tua mente acompanhar o que você está escrevendo. E aí ativamente ela vai sendo domada. E aí ela vai se controlando. Ou, por exemplo, na pintura. Eu gosto muito da pintura, porque na pintura, conforme você vai pensando, você vai desenhando, vai colorindo, vai fazendo todo aquele processo da mandala que é super gostoso. E a hora que você vê, você já descarregou aquele excesso de pensamento, já se conectou com algo gostoso, já fez uma criatividade, uma criação de algo singular e também ficou mais tranquila. Na medicina chinesa, a gente utiliza muito a arte. Então, tem a pintura, tem a técnica, aqui meu bonsai, a ikebana, né, que é através das técnicas da meditação e flores, as músicas, né, que eu tenho aqui, a tigela tibetana, o gongo. Então, é sempre importante a gente direcionar positivamente a nossa atenção. Porque se eu falar, eu preciso controlar meu pensamento, eu preciso controlar meu pensamento, ele vem com tudo e não te dá sossego. Então, eu não tenho que focar no meu pensamento. Eu preciso focar no que é bom para mim. Então, o que é bom? Então, nesse momento que eu estou pensando muito, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou pintar, vou arrumar um arranjo de flores, vou conversar. E aí, o que eu começo a fazer? Desintoxico os pensamentos, acalmo os sentimentos e acalma as emoções. E aí, esse ciclo é positivo, esse ciclo é construtivo. Porque se você está pensando muito, é porque você está sentindo muito e as suas emoções estão borbulhando. E aí você nem sempre quer se conectar com aquele sentimento, então você vai para o pensamento. E aí você fica refém das suas emoções. Então, desintoxica a mente, conecta com suas emoções e relaxa seus sentimentos, suas emoções, e assim você fica mais tranquilo e em paz, tá bom? Ansiedade causa pressão na cabeça? Muita, muita, muita. Pode dar pressão na cabeça, pode dar tontura, pode dar embaçamento de vista, né? A ansiedade pode causar vários sintomas. Hoje eu tive uma paciente de manhã, é que aqui no Japão já é de manhã, né? Que me mandou uma mensagem, Mayra, eu não consigo dormir, minha cabeça tá rodando, é muito pensamento, eu tô ansiosa, eu não sei o que eu faço, eu não tô conseguindo nem respirar. Nós entramos num processo de respiração, numa meditação muito gostosa, de conexão, e aí ela conseguiu entender qual era aquela intensidade mental, o que aquilo queria dizer para ela, ela entendeu os sentimentos que estavam vindo, e aí nós conseguimos controlar as emoções. E isso foi muito intenso, para ela foi muito ruim, já fazia uns 3 dias que ela estava assim, mas agora à noite, eu acho que até por uma ansiedade, por começar a semana, veio com muita força. E aí ela ficou sequestrada nessa emoção. O sequestro da emoção é um outro processo que a gente vai conversar, que é quando as emoções elas sequestram. Então você não consegue saber o porquê você está falando, agindo, pensando, e vem tudo aquilo naquele turbilhão, e aí a cabeça fica nessa pressão, fica mil, e você fala, meu Deus, minha cabeça não para, meus sentimentos não param, eu não sei o que eu faço. Respira e recomeça, né? Tem gente que limpa a casa toda, tem gente que cada um tem um processo, mas o que eu digo, que é o melhor, conscientemente, é parar, respirar, sentir o corpo e escrever, ou pintar, ou entrar em contato com a arte, com o lúdico, com algo que possa desenvolver bons sentimentos e boas emoções.
Porque se uma pessoa está ansiosa e ela limpa a casa toda, quando ela terminar, ela não vai nem entender o que aconteceu. Não tem uma sensação positiva, construtiva junto com ela. Algumas pessoas têm, mas a maioria depois fala: nossa, eu fiz tudo aquilo, eu não sei nem porquê. Calma. Não foque na ansiedade. Foque no que você pode fazer de melhor para você. Numa crise de ansiedade, a primeira coisa que a pessoa faz é focar na ansiedade. Nossa, eu tô ansiosa, o que eu faço para controlar a ansiedade? O que é melhor para mim? Essa é a pergunta-chave para controlar a ansiedade. E aí você vai para o lúdico artístico, né? O lúdico artístico é a pintura, né? É a pintar mandalas, você consegue baixar na internet. Inclusive eu tenho um artigo, quem quiser, depois eu passo meu WhatsApp. Quem tiver meu WhatsApp pode passar aqui no grupo. Ele é aqui do Japão, mas como é online a gente consegue se falar, depois eu passo para vocês. A escrita é extremamente terapêutica, porque gera ritmo na mente, então ela pode estar correndo de 0 a 100, mas para a escrita ela tem o seu ritmo. E aí ela vai acalmando, vai silenciando, né? Você vai montando um arranjo, vai sentindo cada etapa desse montar, se conectar com a arte, né? Com a música, e aí assim você vai controlando de uma forma positiva, vai se conectando com você e vai acolhendo e transformando de uma forma lúdica. A medicina chinesa ela traz essa arte, a japonesa traz essa arte de um processo terapêutico. E o autoconhecimento, ele é importantíssimo. Tem o processo Kaizen que eu estou fazendo, que são 12 encontros online para trabalhar todos esses processos. Ele é muito bonito, seria muito bacana ele online, que vocês podem participar, tá? Ah, chorar resolve? É uma boa pergunta. Chorar resolve sim. Chorar é uma forma que o corpo tem de diminuir a pressão, ele trabalha com hormônios de relaxamento muito bom. Então, por isso que às vezes as pessoas choram e falam: nossa, depois que eu chorei, parece que eu tirei quilos e quilos de mim. Por quê? Porque lembre-se que não é chorar é um comportamento bom ou ruim. Nosso corpo ele é hormonal. E se o tanque está cheio de emoção, de pensamento, enfim, o choro é uma válvula no nosso organismo que, além dele liberar toda aquela tensão que está internamente, o que ele faz? Ele gera hormônios de relaxamento. Então, quando a pessoa chora ou a pessoa ela tem esse extravasamento emocional, além dela se expressar, de ter esse comportamento, o corpo ele faz uma regulação hormonal fantástica. Ele é muito bom. Então, assim, mas chorar demais também deixa a pessoa muito vulnerável. Significa que a tampinha de pressão dela está semi-aberta. Então, conforme ela não dá conta, chora